Sejam bem-vindos a mais um Terça dos Empreendedores. Essa é uma série de vídeos comentados sobre o e-book que você tem acesso aqui no YouTube gratuitamente. Mas, para você conseguir ter acesso ao e-book mesmo, realmente só adquirindo ele, tá bom? Então, qualquer coisa, tá aqui na descrição do vídeo. Na nossa aula 12, vamos falar sobre branding, uma parte um pouco mais visual. Nós falamos sobre várias questões conceituais da marca e eu preciso pautar aqui para vocês sobre o brand e identidade visual antes da gente partir para a segunda parte do e-book. Falar sobre o branding é falar sobre um aspecto um pouco mais geral que vai guiar a marca. Na verdade, vamos entender o que é o branding. De uma maneira muito simples, é o processo estratégico de construção e gestão de uma marca. Então, ele basicamente vai nutrir todas as outras partes da sua empresa, inclusive não só a parte visual, tá? A parte também de gestão. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, vai muito além da identidade visual. Tem uma diferença aí. A identidade visual, ela faz parte do branding, mas ela não é a mesma coisa. Dentro do brand, a gente constrói outras diretrizes da marca, tanto uma comunicação interna com os colaboradores, tanto uma comunicação externa, para além da comunicação visual, que aí sim entra a parte de identidade visual. Tem uma parte aqui que eu acabei não grifando, mas eu gostaria de lê-la para vocês. Ele envolve todas as ações que moldam a imagem, os sentimentos e as experiências que os consumidores terão ao interagir com a marca. Então, percebe que é muito além só dessa parte visual. A gente está falando aqui sobre o seu produto. Isso é super importante. É o seu produto que vai conectar de alguma forma com o seu consumidor. Estou falando também sobre atendimento. Como que isso vai ser feito? Quando a gente fala sobre construção de tom de voz, eu também estou falando sobre atendimento ao cliente ali. E se der algum problema, como que você vai resolver? Isso também vai ser direcionado a partir do branding, que é a partir de como que você trata os seus consumidores. Toda a parte de comunicação e também, claro, a parte de marketing. O objetivo principal do branding é diferenciar a sua marca de outras. Então, acaba que você tem ali a oportunidade de construir algo seu. Cada empresa é uma identidade diferente. Não existe uma receita de empresa, uma empresa igual a outra. Podem ter algumas metodologias semelhantes, mas cada empresa funciona de um jeito. E cada empresa também tem o seu próprio jeito de se conectar com o seu consumidor. É isso que faz essa ampla concorrência acontecer. E é isso que faz com que as pessoas ganhem ou percam uma fatia do mercado. Então, se, por exemplo, acontece alguma crise dentro de uma empresa, uma situação que a empresa precisa lidar, a forma como ela vai resolver isso vai ser vista pelos seus consumidores, e isso vai fazer com que a lealdade deles permaneçam junto daquela empresa ou não, ou simplesmente percam a confiança desse consumidor, como a gente já viu isso acontecer milhões de vezes. Um exemplo claro disso é quando temos ali uma empresa que ela é multinacional, então ela está presente em vários lugares do Brasil, e em uma das filiais acontece alguma coisa, algum funcionário maltrata ou acaba realmente cometendo um crime contra os consumidores, e aí a empresa precisa se retratar de uma forma nacional, porque aquele colaborador, de alguma forma, também representa a empresa. Então, será que os valores deles estão condizentes com os valores da empresa? Entende que tudo isso é uma cadeia gigantesca que faz parte também do branding. E eu listei aqui para vocês alguns elementos para vocês entenderem o que que pode compor o branding. Mas, gente, lembrando que isso aqui é o raso do raso do raso do raso. É só para vocês realmente conseguirem entender essa dimensão do que é o branding. Então, temos a parte de identidade visual, sim, claro, que inclui o logotipo, as cores, tipografia e todos os elementos visuais que representam a marca. Então, a identidade visual retrata essa parte visual da marca, que precisa estar alinhado também com o restante. O tom de voz, que é a maneira como a marca se comunica, tanto no conteúdo falado quanto no escrito, e que reflete a sua personalidade. Então, assim como a gente já viu lá no tom de voz, tem essa comunicação interna com os seus colaboradores, como a empresa vai lidar dessa forma, né, interna mesmo, sem mostrar isso para o público, e, claro, mostrando isso para o público, né, a externa. Então, como que funciona também essa comunicação externa?
O posicionamento, que é a forma como a marca é percebida no mercado, principalmente pelos seus concorrentes, mas de uma forma, né, como que ela se posiciona. Se ela é uma marca muito grande e ela tem um posicionamento ali de autoridade, como que ela lida com os avanços tecnológicos? Isso é uma maneira de se posicionar, por exemplo, né? Ou diante de alguma situação, como que a marca ela se posiciona. Então, tudo isso é visto ali dentro do mercado. Missão, visão e valores, que são ali as partes, né, principais que a gente já abordou aqui também nas aulas, que é esse propósito da marca, a sua aspiração, os princípios que vão guiar. Então, tudo isso também compõe o branding. Experiência do cliente. Essa experiência do cliente é um dos grandes diferenciais no mercado que uma empresa pode colocar. A forma como o público interage com a marca em todas as plataformas que ela tem, todos esses pontos de contato. Então, se você tem um ponto físico, isso também precisa ser levado em consideração, não só apenas no digital. No fundo, o brand é sobre prometer algo ao seu público e cumprir essa promessa consistentemente. Isso é muito forte. Então, percebe que tudo isso que a gente está construindo até então não é bobeira, não é em vão. Tudo isso vai consolidar a sua marca. É isso que vai gerar confiança das pessoas com o seu negócio. É isso que vão fazer elas comprar de você e não de outras pessoas. Bom, aula super rapidex para a gente poder introduzir essa parte do branding, que é um assunto assim que, se vocês quiserem, comentem aqui para a gente poder trazer um pouco mais sobre isso. Esse é um serviço que a gente faz aqui dentro da empresa e que eu particularmente adoro. Inclusive, depois que a gente falar sobre identidade visual, quero trazer para vocês exemplos de branding e também exemplos de identidades visuais que nós já criamos aqui dentro da Um.Mar. Então não perca as próximas aulas. Se você gostou, recomende esse vídeo para algum amigo, publique nas suas redes sociais e marca o Ponto Marketing. E se você quiser saber mais sobre o e-book, lembrando que o link está aqui na descrição. E é isso. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Beijo, te vejo na próxima aula.